Bem-vindos ao Casca de Nós e a mais um review de One Piece. Capítulo dessa semana é o capítulo 1074, Mark III. E antes de começarmos, eu quero apontar uma incongruência aqui na história de capa dessa semana, pois algumas traduções mudaram a narrativa. Em alguns scans, eles traduziram como se Caesar, Queen e Judge estivessem brigando, como se eles tivessem sido dilacerados pela guerra. Porém, outras traduções criam uma outra narrativa, uma narrativa diferente, de que eles estariam brigando para serem o número 2, ou seja, eles já se conformaram que eles não são tão inteligentes, que eles não são tão bons quanto o Vegapunk, estão brigando entre si para conquistar o título de segundo cientista mais inteligente do mundo. Sinceramente, eu acho que faz mais sentido essa segunda interpretação, de que eles estariam brigando pelo segundo lugar, ao mesmo tempo que não condiz com a personalidade deles, pois eles são muito mais de eu sou o mais inteligente, eles querem conquistar esse título do Vegapunk, então me parece muito mais que eles estão culpando uns aos outros pelo seu próprio fracasso. Ao menos essa é a minha interpretação pessoal. Eu teria que ler o Raw para conseguir interpretar o que está acontecendo aqui nessa história de capa. E seguindo para o capítulo, essa semana nós temos um capítulo de passagem. Então, nada muito grandioso acontece, nada de muito importante. Tem um momento ali que eu diria que é importante, mas que é apenas uma semente que o Oda plantou. Abrindo o capítulo com a revelação do Mach 3, ou a terceira versão dos pacifistas, que aparentemente eles conseguem criar meio que uma bolha protetora, que também pode ser usada para ataque aparentemente. E eles estão lutando contra a Cypher Pole, protegendo o laboratório. E é interessante apontar que eles não fazem ideia que o Sentomaru traiu o governo mundial. E falando no Sentomaru, vemos que ele está vivo ainda, obviamente muito machucado, tá ali tremendo inclusive de dor, se comunicando, né, tentando se comunicar com o Vegapunk que sumiu. Nem a gente, o leitor, sabe o que aconteceu com o Vegapunk. O Oda tá realmente construindo esse mistério, né, de como é que ele sumiu, por que ele sumiu. Será que tem alguém infiltrado aí? Porque tudo indica de que tem alguém infiltrado, ou até talvez um traidor, como foi lá em Wano com o Kanjuro, né? Talvez nós tenhamos um próprio Kanjuro aqui em Egghead. E sem eles saberem, Sentomaru está escutando tudo que a Marinha está dizendo. Aparentemente é isso, essa é a minha interpretação aqui da situação. O Sentomaru consegue escutar todas as ordens que a Marinha dá aos seus soldados. Então ele aproveita essa informação e acorda todos os pacifistas Mach 3 da terceira geração. E aí nós temos essa incrível cena dos pacifistas marchando, né, todos juntos como se fossem um exército. E isso é algo que o Oda está construindo de uma forma bem interessante. E essa cena dos pacifistas marchando todos juntos me faz pensar que a partir de agora toda a batalha, né, todo arco vai envolver uma grande batalha, porque nós já estamos no patamar de Yonkous. Então não importa qual for a batalha, qual for o cenário da batalha, sempre vai resultar numa guerra. É isso que tá me parecendo, pelo menos, que o Oda está construindo aqui. Sempre são números muito grandes, envolvendo muita gente, envolvendo muitas perdas, inclusive. E se for esse o caminho que o Oda quer, eu fico meio que na dúvida. Porque quanto mais gente, quanto maior for a escala da luta, menos destaque os chapéus de palha vão ter, né? Menos momentos o Oda vai conseguir construir para cada um dos chapéus de palha. Isso foi verdade lá em Dressrosa, e isso provavelmente, se continuar da forma que tá, se continuar do jeito que está, vai ser verdade aqui em Egghead. O que eu fico muito preocupado, porque eu estou querendo muito um arco ou um momento em que, mais ou menos como se fosse Enies Lobby, em que cada chapéu de palha tem o seu momento, tem o seu brilho, a sua luta, a sua mudança na narrativa. E aí, cortando para o Punk Records, nós vemos que o Luffy ficou correndo por aí procurando o Vegapunk e não conseguiu encontrar ele. Ele está morto. E isso me preocupa muito, porque o Luffy não é de ficar cansado assim tão fácil, afinal ele tem muita estamina, ele é um dos personagens com mais estamina que existem aqui em One Piece, né? Isso vem lá desde Impel Down,
né, dele conseguir comer e já recuperar toda a estamina. Isso me parece ser um efeito colateral do despertar da fruta dele, né, de ele ficar usando o Gear 5 o tempo todo. Ou talvez o Oda só queria uma desculpa pra escantear o Luffy, né, dizendo, tipo, ele precisa descansar, ou nerfar um pouco ele, né, tipo, ele está cansado, então ele não vai conseguir lutar direito com o Almirante, ou algo do gênero. Se realmente for uma desculpa, é uma péssima desculpa. Porque tudo que o Oda mostrou até agora é que o Luffy consegue sim manter um ritmo um hiper ritmo, o tempo todo por longos períodos de tempo. Mas o interessante aqui não é nem isso, é que o Chopper diz que ele quebrou o Hoover dele, então isso pode também ser uma desculpa, né, dele ficar correndo por aí pra quebrar o Hoover. E o porquê isso é importante? Porque isso faz do Luffy a única pessoa capaz de se movimentar caso o magnetismo das botas for ligado, prendendo todos os outros chapéus de palha, né? Todo mundo que está ali, incluindo todos os Vegapunks, no chão. Então, com o Hoover dele quebrado, os inimigos não vão conseguir utilizar, né? Ou caso tenha um traidor, caso o traidor utilize essa tecnologia de magnetizar os pés e prender os chapéus de palha no lugar, o Luffy é o único que vai conseguir se mover. Então, de um jeito ou de outro, o Oda, apenas com esse quadro, ele já está criando uma expectativa para nós, os leitores. Mas devo dizer que, se tem um traidor, eu estou suspeitando do Shaka, porque ele que tem comando de tudo. E, bom, alguém desativou a proteção, né, do Records, né, do segundo andar. E é muito conveniente que ele que tá no comando de tudo e é ele que tá dizendo, tipo, tem umas câmeras aqui que saíram, vocês vão ter que se separar pra procurar o Vegapunk. Se ele for o traidor, é perfeito, é simplesmente perfeito, porque ele tem controle de tudo, ele tem toda a manipulação e outra, ele é o 01, então numa hierarquia entre os Vegapunks, aparentemente ele é o líder, né, dos satélites. Então ele teria comando sobre os outros. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui é que eu não sabia que a 06 ali era tão alta. Olha só, o Sandy bate no joelho dela. Meu Deus do céu. Porém é interessante reparar que ele tem sim uma câmera apontada para a sala onde a Bonnie está. Então ele muito provavelmente pode ter desligado ou convenientemente as câmeras que estão para fora da sala estão desligadas. Porque logo na próxima página, nós vemos que o Vegapunk foi empurrado pela Bonnie para fora da sala. E acredito que é aí que temos o desaparecimento do Vegapunk. Até porque ele tá uma criança, né? Ele tá um bebê. Talvez seja até isso. Ele apenas, justamente por ela ter transformado o Vegapunk num bebê, que eles não sabem onde ele está, que eles acham que não conseguem encontrar o Vegapunk. Talvez seja isso também. Às vezes, a resposta é muito mais simples do que achamos. Porém, nem todos os chapéus de palha podem ser separados. Afinal, se o Zoro for ir procurar o Vegapunk, todos já ficaram em alerta, né? Tipo, não, porque aí tu vai se perder e a gente vai ter que ir te procurar, atrasando ainda mais a situação. E o Zoro, meu Deus, o Zoro tá muito gato nesse arco. O drip dele, a roupa dele, sensacional. Eu acho inclusive que esse é um dos arcos que tem as melhores roupas para alguns chapéus de palha. Mais uma vez quero apontar que eu não gostei da roupa das mulheres aqui, porque é só quase que um maiô. A Robin só tem um casaquinho ali, mas é basicamente um maiô. Eu acho que o Oda podia ser mais criativo com a roupa futurística feminina. Mas o importante é, Zoro e Luffy estão juntos, então os dois chapéus de palha mais fortes estão juntos e estão cuidando, observando o Lucci e o Kako, que são os oponentes mais poderosos que estão ali na ilha. Então já temos ali um provável futuro matchup, né, em que vai ter um round 2, muito provavelmente. Mas como eu disse, esse é um arco de construção. O Oda só está construindo ali elementos, está montando um quebra-cabeça para desenvolver essas situações futuramente. O que realmente é importante nesse capítulo, e a parte mais interessante dele, é o que vem depois, que é o flashback do Kuma visto pela Bonnie, né? A Bonnie então está dentro das memórias do Kuma, graças ao poder dele, e vemos o Kuma todo machucado, chorando num campo aberto, aparentemente, ou só numa névoa, dentro de uma névoa, porque não conseguimos ver exatamente qual é o lugar. Eu suspeito que é Marijoa, e aí vemos que ele quer morrer, né? Ele não quer mais sofrer, ele fugiu e os outros escravos, né, as outras pessoas
estão extremamente irritadas com a ação egoísta dele, porque se ele fugir, todos os outros sofrem por isso. Então é uma situação em que todo mundo perde e ele prefere morrer do que continuar nessa vida, o que é pesadíssimo, né, extremamente pesado, mas é algo que já sabíamos, né, já tinha sido construído isso lá com a Boa Hancock e lá com os Homens Peixe. E só pra ressaltar aqui, temos as sombras dos Tenryubitos, então muito provavelmente ele foi um escravo dos Tenryubitos, o que me faz ver que a fruta dele, né, a fruta de rejeitar coisa, Nikkyu no Mi, a fruta da pata, tem um formato, né, o poderzinho dele é muito, muito parecido com a marca dos Tenryubitos. A diferença é que o Tenryubito são 4 garras, né, 3 em cima e uma embaixo, enquanto a dele é como se fosse uma pata de gato, né? Que tu tem um círculo maior com 4 círculos menores em cima, mas que realmente lembra a marca dos Tenryubitos. E aí também entra a questão, se ele foi realeza, mas ele também foi um escravo, como é que ele chegou na realeza? Como é que ele chegou a ser conhecido como o tirano? Será que ele casou na realeza? Será que ele conseguiu fugir da escravidão e se casou, foi pro reino Sorbet e se casou com a princesa de lá, se tornando um rei e aí se tornando um rei tirano? São tudo questões que estão sendo construídas nesse capítulo, mas que vão apenas ter um payoff muito mais pra frente, provavelmente. Mas eu acho que a ligação aqui tá clara, até porque enquanto ela tá vendo isso, né, enquanto ela tá digerindo o que ela acabou de assistir, o Oda colocou o Kuma escalando a Red Line, indo pra Marijo, voltando a ser um escravo aparentemente. Inclusive pode ser muito bem essa a razão por ele ter retornado a Marijo, porque ele já era marcado, ele já tinha marca de escravo. Então quando descobriram isso, né, a opção era clara, tipo, ou retorna pra escravidão em Marijo, ou você se torna um ciborgue, um rato de laboratório pro Dr. Vegapunk. E vemos o drama que é a Bonnie ficar sabendo desse passado do pai dela. Mas antes que pudéssemos descobrir o resto, né, antes de vermos o resto da história, o resto do flashback juntos com a Bonnie, corta para o Vegapunk Pitágoras, né, procurando o Estrela, né, o Vegapunk Stella, o principal. Então, nas sombras, passos. E, de repente, uma explosão! Vemos claramente tem alguém agindo nas sombras. Então, a teoria de ter um Vegapunk traidor pode ser falsa, porque todos os outros Vegapunks, aparentemente, estavam ali. Ou até, pensando agora aqui, indo fora de roteiro, talvez os Vegapunks, nem todos, né, mas alguns Vegapunks tenham se aliado ao governo mundial, enquanto outros estão fora disso. Então pode ser mais de um traidor. Mas aí fica o questionamento, será que o Pitágoras ali morreu com a explosão? E mais uma vez, construindo a partir deste mistério, cortamos para a sede do Jornal Econômico Mundial, liderado pelo Morgans, Big News Morgans. E ele recebeu um furo de notícia: o governo mundial está querendo matar o Vegapunk, o cientista mais amado pelo resto do mundo. E ele percebe que o governo mundial pisou na bola com esse movimento. Porém, ele também recebe a informação de que Luffy do Chapéu de Palha está lá. Então ele resolve criar a manchete: Luffy do Chapéu de Palha sequestra Vegapunk. O que pode gerar a desculpa perfeita para o governo mundial declarar guerra contra os Chapéus de Palha. E aí sim, essa saga está se encaminhando para uma grande guerra, uma grande batalha. Mas não para por aí, porque virando a página, né, nós vemos que Nefertari vive a Chapéu de Palha oculta, está com Morgans. Ela fugiu com o Morgans. Muito provavelmente ela fugiu do governo mundial. Ela provavelmente presenciou a morte do próprio pai pelo governo mundial. Ela deve saber quem viu. E quem está do lado dela, senão o Apol, o maldito rei, o Apol. Como eu odeio esse cara. Mas eu acredito, né, é da minha teoria, de que ele também presenciou a morte do Rei Cobra, do pai da Vivi. E é por isso que os dois estão lá. Mas o que realmente importa com isso, né, com o fato dela estar com o Morgans, é que ela tem todas as ferramentas necessárias para ir de encontro com o Chapéu de Palha. Porque o Morgans, acredito, está indo para esse furo de roteiro. Ele está indo a Egghead, porque quem iria querer perder isso? Chapéu de Palha sequestrando o maior cientista de todos os tempos. E aí seria o momento perfeito para ela retornar à tripulação dos Chapéus de Palha. E assim termina o capítulo 1074
de One Piece. Como eu disse, é um capítulo de construção. Não foi lá dos melhores, também não foi dos piores. Ele estava apenas construindo coisas. E é claro, a construção, né, as peças que ele colocou nesse capítulo já são grandes o suficiente para gerar muita discussão. Então, se você não quer perder essa discussão, clique no link da descrição aqui do vídeo para se juntar ao nosso servidor do Discord, onde podemos falar sobre One Piece toda semana. E é claro, não se esqueça de se inscrever e dar o like caso você tenha gostado do vídeo e goste aqui das minhas reviews. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o fim e lembrem-se, as árvores somos nós.